e não está com nada diante de vós, os olhos, comparada com aquela. O versículo 4. Agora, pois, Zorobabel, esforça-te, e disse o Senhor, esforça também Josué, filho de Zadaque, sumo sacerdote, recupere-se-o, e animos todos os povos da terra, disse o Senhor, trabalhar, porque eu estou convosco, disse o Senhor do exército, segundo a aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, assim o meu Espírito está no meio de vós, e não temeis. Versículo 8. Minha é a prata, e meu é o ouro, disse o Senhor do exército. A glória desta última casa será maior do que a primeira, disse o Senhor do exército. Darei paz neste lugar, disse o Senhor do exército. Amém, irmãos? Os irmãos podem estar sentando aí. Aleluia! Santo Deus! Glória a Deus, aleluia! Para os irmãos entenderem essa palavra, né, eu vou voltar lá em Samuel, 2 Samuel 24, 13. Vai falar sobre Davi. Davi, ele teve a oportunidade de construir a primeira glória, que é a primeira casa do Senhor. Mas por causa do pecado dele, Deus não permitiu que ele viesse construir. Porque o pecado dele chegou até o céu, chegou até o Senhor, e Deus não agradou do que ele fez. Aí Deus fez uma proposta para ele, que ia mandar 7 anos de fome, se ele queria isso. Ele falou que não. Depois ele falou assim, vou mandar 3 meses, os inimigos perseguindo você, Davi. Davi não quis. Aí ele mandou escolher. E ele escolheu a peste. A peste era 7 doenças que esparramavam por todas aquelas terras. E Davi escolheu essa, porque ele estaria com Deus se ele escolhesse essa. Porque ele ia passar pela mão de Deus, não pela mão do homem. Mas ele se arrependeu, porque ele não sabia que a peste ia matar muitas pessoas naquele lugar. E a Bíblia fala que o anjo do Senhor veio e disse que ali ele estendeu suas mãos e disse que aquelas 7 pestes passou para aquelas cidades de Dan, de Jerusalém e foi até Bezerra. E disse que ali morreu 70.000 pessoas por causa de um pecado de um homem. Às vezes os pecados das nossas vidas hoje é diferente. Jesus carregou nossas dores, nossos pecados. Nós cometemos nossos erros, mas nós temos que pedir perdão para o Senhor por nós fazemos. Mas também não cometer mais um erro, para que não venha as lutas, as provas em cima da nossa vida. Às vezes vem as doenças nas nossas vidas, nós não entendemos, às vezes é por causa do erro nosso. E Davi, ele pagou com esse preço. Só que quando Davi viu isso, ele viu que o povo de Israel já estava morrendo, já faz tudo, ele falou, não, manda esse castigo sobre mim e sobre minha casa. Aí quando Deus viu o coração dele, que ele se arrependeu, e o anjo do Senhor cessou naquele momento. Aí a Bíblia fala que Salomão, ele constrói, no lugar onde foi muitas pessoas mortas na era de Alcão, é onde é o Monte Moriá, que é onde Abraão levou seu único filho para sacrificar, para oferecer a Deus. E aí Deus não permitiu, porque Deus testou ele, ver se ele estava em Deus ou se ele estava sobre os homens. E a Bíblia falou que ali, Salomão, ele constrói esse templo. No lugar que foi muitas mortes, foi bênção. Foi o templo de Salomão onde foi construído. Mas ali, Salomão diz que ele construiu o templo revestido de ouro. Você já pensasse olhar para esse templo vestido de ouro? Eu estava olhando as madeiras, tudo, os altares, tudo de ouro, de pratas, de bronzes. Então era a primeira glória, a primeira casa era uma coisa linda, maravilhosa demais, sabe? Disse que quando a presença de Deus desceu, nem o povo conseguiu entrar dentro do templo. Porque a presença foi muito forte de Deus na hora que eles terminaram o templo. Essa era a glória da primeira casa. Essa era a glória que é onde a presença de Deus estava lá dentro. Era sempre através da arca, a presença de Deus estava descida sobre a arca. Mas aí Deus tinha que mudar o rumo naquele momento. E a palavra do Senhor diz que ali o povo, por causa de ser muito rebelde, o povo de Israel, o povo evangélico, Nabucodonosor, ele veio e destruiu esse templo. Nabucodonosor que destruiu o templo de Salomão. E pegou os ouros, as pratas, e levou para embora. E levou pessoas cativas também. Aleluia. E a vida da nossa vida, nós não sabemos trabalhar de Deus. E Deus ali, ele olha para Zorobabel e ele envia o profeta Ageu. Fala para Zorobabel, porque eles estão trabalhando somente para eles. Só levando somente para a casa deles.
e minha casa está vazia, a minha casa está deserta. E que a casa do Senhor estava deserta, destruída por Salomão. Mas tinha duas coisas que naquele tempo não foi destruída. Porque é uma coisa muito linda, irmão, que eu vi. É as duas colunas, que eram expostas lá de fora. E nessas duas colunas, ela tinha uma rede, que ela tinha uma rede que ela tinha 100 ramos. E os 100 ramos, dos 400 ramos, e os 400 ramos significavam o Espírito Santo. Porque Deus sabia que Ele ia fazer nós como coluna lá na frente. Ele ia fazer que nós ia receber a presença dEle, que é o Espírito Santo das nossas vidas. Então Deus, Ele tinha um trabalhar diferente. Porque Ele jamais Ele deixa a minha vida, a sua vida parado, sem acontecer nada do milagre. E o Senhor disse que ali, Salomão, Nabucodonosor, ele faz tudo isso. Aí o Senhor fala para um profeta, Ageu vai e fala, para que ele venha construir esse templo. Fala para ele subir e buscar madeira. Mas o que Deus tinha que fazer com Zorobabel? Ele tinha que pôr o espírito dele sobre Zorobabel, sobre Josué e sobre todo aquele povo. Porque sem o Espírito de Deus, nós não somos nada na terra. Sem o Espírito Santo de Deus, nós não fazemos nada nessa terra. Eu sempre trabalho falando com o Espírito Santo de Deus. Quando eu não tenho força, quando eu não consigo mais trabalhar, me dê força para terminar o serviço. E o Espírito Santo me dá. O Espírito Santo de Deus. Porque sem o Espírito Santo de Deus, as bênçãos não são derramadas sobre nossas vidas. E a pessoa, você sem o Espírito Santo de Deus, você não tem o Deus. Porque hoje, no momento que nós recebemos o Espírito Santo de Deus, que hoje a arma somos nós, o nosso coração é onde o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. E quando é onde você pisa a planta dos teus pés, o Senhor abençoa grandemente. Aonde você estende as suas mãos para orar para aquela pessoa, Deus vai curar aquela pessoa. É assim que Deus quer fazer nessa noite. Ele quer te usar você grandemente. Você ainda que não aceitou o Senhor Jesus Cristo, que quer receber esse Espírito Santo, eu vou estar fazendo apelo no final. Porque é muito gostoso ter o Espírito Santo de Deus. Não sei se esse mês eu recebi uma notícia tão ruim que era vizinho da minha casa. O filho da mulher estava no UTI. Já estava no mês internado. A mulher estava com o mês internado. Aí os médicos chamou os familiares e falou assim: pode desligar o aparelho, porque ela já está morta faz dias. Está morta faz dias. E eu ouvi aquela palavra, quando aquela mulher falou lá na porta da minha casa. Aí eu entrei para dentro do meu quarto e orei. Falei: Senhor, eu não aceito isso. Eu não aceito essa mulher morrer. Olha para aquela criança, como é que vai ver na vontade dele. Olha o tamanho do neném. E naquele mesmo dia, Deus fez algo tremendo. Aquela criança, que era o filho dela, que estava internado, fez isso primeiro que ela. E naquela noite que eu banhei de joelho e orei, os médicos já tinham chamado o povo para desligar os aparelhos, porque já estava morto fazia dias. Disse que quando eles entram no quarto dela, os dois dedinhos do pé dela mexem. Oh, aleluia! Aí, no outro dia, o que acontece? Ela se levanta já pedindo comida. Quem está morto não levanta já pedindo comida. Quem está morto não sabe o que aconteceu. E disse que aquela mulher, Deus ressuscitou ela naquele lugar. Porque no momento que eu e você colocamos na mão do Senhor, Ele faz. Ele ressuscita. Ele cura. Eu já vi Deus fazer tantos milagres. Não estou fazendo isso para engrandecer, mas para agradecer o nome do Senhor, que Ele ainda cura, que Ele ainda liberta, que Ele ainda dá vida e que Ele ressuscita as mortes. E Ele ressuscitou essa mulher. E o filho dela também saiu do hospital. Os dois no mesmo tempo foram juntos e no mesmo tempo se voltaram os dois juntos. Só que o filho dele não estava com risco de morte, mas estava no UTI. E aí Deus deu a oportunidade dela de vir. E ela falou, e eu falei: Senhor, eu digo que eu tenho uma oportunidade. Você acredita que eu tive uma oportunidade de estar de frente com ela? Para eu falar para ela do que Deus fez na vida dela. Porque sabe por quê, irmão? Às vezes nós procuramos outros deuses, e ela procurava Deus de algo de macumbaria, de feitiçaria. Ela só acreditava naquilo. Aí eu falei assim: cadê aquele Deus dela? Por que ele tirou ela da morte? Não, queria que ela morresse. Porque tudo que ele queria levar ela para o inferno. Porque ela não estava salva em Cristo Jesus. Ela não tinha o conhecimento da palavra de Deus. Mas Deus deu a oportunidade para ela ter o conhecimento da palavra de Deus. E ela fez um voto com Deus. Eu não sei o voto que ela fez com Deus, mas eu creio que ela fez um voto com Deus, para que ela fosse só servir a Deus. E Deus deu esse grande milagre. Por que eu estou contando esse testemunho?
Porque vocês vão ver que em cima dessa palavra, através do Espírito de Deus nas nossas vidas, irmão, milagre acontece. Uns choram, falam, não tem mais jeito na minha vida. Irmão, tem jeito sim. Porque você estando com o Espírito Santo de Deus, irmão, a coisa mais maravilhosa do mundo é você falar com o Espírito Santo de Deus. Já pensou, eu caminhando, falando com o Senhor, aí eu cheguei hoje, falei para o Senhor assim, eu estava no serviço fazendo um só. Vai ser um pacto de uma vez só. E aí eu falei assim, e o da manhã? Aí, 5 minutos depois, aquela mulher liga para amanhã. Aí o outro já ligou para o sábado. Serviço assim que eu faço, assim, horas, tiro 500, 400 reais, tiro 300. E ali todos os dias, sim. Então você vê o nosso tamanho do nosso Deus. Porque eu falo com o Espírito Santo de Deus. Falei para Deus, Deus, o Senhor é o meu patrão, o Senhor vai ser o meu empresário, o Senhor que vai abrir porta, e no dia que o Senhor quiser que eu não trabalhe, eu também não trabalho. Aleluia! Porque eu conheço o meu Deus, eu conheço o Deus que nós trabalhamos. No momento que nós colocamos a obra na mão do Senhor, o Espírito Santo de Deus só vai abrindo porta. Ele só vem também e fala, Espírito Santo, eu quero que você cure tal pessoa. Através da sua oração, ele vai lá e cura. Porque o Espírito Santo é um só, o Pai, o Filho e o Espírito Santo é um só, que é Deus. Então, você vai acreditando nesses três, é o único que faz os milagres na terra, é o único que dá a salvação para nós, é o único que faz as coisas acontecerem na nossa vida. E Zorobabel, ele começa a construir o templo. Mas por que Deus fala que a glória da última casa será maior do que a primeira? A glória da primeira casa era revestido de ouro, né? Era revestido de prata, não era? A presença de Deus habitava dentro da arca. Mas a arca ela foi retirada da terra, que vai se encontrar ali no capítulo 11, fala das duas testemunhas, e aonde João vê a arca do Senhor lá no céu, que sai relâmpagos dos dons, que era a arca do concerto, que o povo era através dali que falava com Deus. E muitos falam que a arca está na terra. Não está. Eu próprio sei posto lá. Que está lá em Apocalipse capítulo 11. E aí, irmão, você vê quanto interessante. Deus descia ali para falar com o povo. E hoje já é diferente nas nossas vidas. Hoje é diferente. Quando Deus ele fala sobre as duas colunas, porque ele deixou de pé, porque ele sabia que ele teve que ser levantado. Sabe por quê? Porque Jesus ele ia passar por dentro daquele templo. A Bíblia fala em João que Jesus passou por dentro do templo de Salomão. Ele passeou lá dentro, passeou em presença viva. Que ele falou assim, eu estive aqui em presença espiritual, mas hoje eu estou com a presença viva. Glória a Deus! Ele passou dentro do templo, depois do templo, porque Deus sabia que o Filho ia passear dentro do templo. Ele ia vir para morrer por mim, por você na cruz, para carregar as nossas dores, as nossas enfermidades. Nós não entendemos o trabalhar de Deus na nossa vida. E muitos falam assim, Deus, eu não quero esse Deus. Esse Deus não faz milagre. Ele fica assim, irmão, parando assim, pensando, como pode ser ateu tanto assim? Como aquelas pessoas ateus que foram morrendo tudo, que não conhecia Deus, que não queria saber de Deus. Você viu que foram morrendo, tem aquele jornalista que ele era ateu, zombou de Deus, zombou do Barnumírio, naquela mesma semana ele morreu. Por quê? Zombou de Deus. Uma pessoa dessa foi salva? Não, porque ele não quis Deus. Porque nós temos duas escolhas, tem dois caminhos, tem um caminho largo e tem um caminho estreito. Ou nós vamos para o caminho estreito ou vamos para o largo, que é o inferno. Mas eu prefiro o caminho estreito. Porque eu conheci minha vida quando era atrás. O que eu fazia de ruim, o que eu fazia de bom para as pessoas, mas fazia muitas coisas ruins. Algo que na minha vida que Deus tem feito por esses dias, que Deus quando Ele mostra, eu não estava no cavalo, não, é a pior coisa do mundo. É uma enfermidade que vem sobre a minha vida. É a quinta vez que Deus mostra, é a quinta vez que Ele vem na minha vida. E dessa vez Ele mostrou semana passada, no outro dia, irmão, eu caí em cama. Você sabe o dia que eu vim orar? Hoje. Sem comer, bebia, comia uma sopinha, e ruim. Eu achei que eu ia morrer, mas eu falei assim, se Deus Ele mostrou, Ele fala assim, o cavalo prepara para a batalha, Eclesiastes. Mas a vitória vem do Senhor. Então eu acreditei na palavra. Eu falei assim, mas a vitória vem do Senhor. Ele falou, o cavalo é preparado para a batalha. Então quer dizer que ia vir uma batalha na minha vida, eu vi uma luta na minha vida, mas também a vitória vinha dele, veio dele. Então isso nós não podemos desanimar na hora que vem uma enfermidade na nossa vida, que na hora que vem uma luta. Por quê? Deus Ele prova a gente. Para ver se a gente está forte, está firme na presença dele. Mas muito é onde chega e desiste. É onde o Senhor Ele quer nos abençoar grandemente, irmão, para nos dar a vitória. Glória a Deus. Para os irmãos entenderem, eu sempre anoto porque tem muitas coisas que eu esqueço. Eu vou falar o nome das duas colunas, o significado
dela. Paulo fala sobre as duas colunas. As duas colunas, uma à direita e a outra à esquerda, se chama Jaquim. E a da esquerda, os significa: os crentes estabelecerá na força do Senhor. Entendeu? Porque Deus deixou as duas colunas, porque nós ia estabelecer na força do Senhor. Quer dizer, que a força do Senhor é o que hoje na nossa vida? É o Espírito Santo na nossa vida. Glória a Deus. O Espírito Santo que dá força para nós caminhar, o Espírito Santo que dá força Aleluia. nas nossas vidas. No momento que nós clamamos ao Senhor e acreditamos nos milagres. Que no momento que eu e você aceitamos o Senhor Jesus Cristo, a palavra do Senhor diz que rio de água correrão dos nossos ventres, que é o Espírito Santo dentro de nós. O próprio Jesus, ele fala, ele se põe de pé e fala para os discípulos. No momento que nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo, habita o Espírito Santo dentro de nós. Aí nós já não somos mais aquele homem, aquela mulher que vivia no caminho que nós não devia andar. Mas sim, hoje no caminho que nós devemos andar é Jesus. Porque no caminho do mundão, o diabo ele só leva as coisas à perdição. Ele só leva as nossas mentes para as coisas que não prestam diante do Senhor. Você vê, por causa do pecado de Davi, você vê quantas pessoas morreram. E nós não sabemos. E às vezes nas nossas vidas, nós cometemos um erro, e viver uma prova, uma luta na nossa vida, nós entendemos trabalhar com isso. Não é por causa do nosso erro. Mas se nós pedir perdão para o Senhor, Ele perdoa, verdade. Porque Jesus ele já carregou nossas dores. Ele já carregou nossa enfermidade. Ele já carregou nossos pecados. Mas para isso, nós temos que fazer igual Ele falou para aquela prostituta: vai e não peque mais. Só que Jesus ele não julgou ela. Ele não punhou ela de banco. E hoje, irmãos, as igrejas para aí estão destruindo o povo da igreja. Tem muitas pessoas passando a presença de Deus. Aonde está o amor? Porque o que eu sei, Jesus fala: se tem 100 ovelhas, as 99 e uma delas vai embora, você vai deixar ela para lá? Não. Você tem que buscar ela, trazer sobre o ombro. O próprio Jesus fala: trazer sobre o ombro gostoso, fazer uma festa para ela e ir tirando os carpichinhos das dores que ela sai da vida. Que tem muitos que saem da igreja com palavra ofendida, com palavra machucada. E hoje, irmão, nós temos que ser humildes nos caminhos do Senhor. Tem que ser humilde. Eu já vi pessoas, pastor, pregar, que fala assim: ó, se quiser ficar na minha igreja, se não quiser abaixar em outro terreiro. E aquilo eu não aceito. Terreiro que eu sei, outro terreiro de macumba. Ué, que homem de Deus é esse? Se vê trazer as ovelhas, cuidar dela, está tocando ela. Fala para mim. E eu me entristeci com aquilo. Irmão. Eu sei que é a pessoa, que é o pastor, eu não falo. Vou falar com ética. Mas eu machuquei para aquilo. E aí eu vi aquelas pessoas saindo. Pessoas que nem usam o telefone mais, mas eles têm que estão acontecendo com eles. Falei para Deus: eu vou fazer esse vídeo para essas pessoas. Porque hoje, irmão, nós temos que ter o amor do Senhor Jesus Cristo. Jesus ele não veio para julgar ninguém. Ele falou: eu vim para salvar. Aleluia. Eu vim para salvar, eu vim aqui para salvar. Então nós não podemos julgar ninguém. Somente acreditar que aquela pessoa é uma alma querida para Jesus. E tem que ser querido para nós. Eu tenho um sonho de dirigir uma igreja, mas tratar o povo diferente, de um modo diferente. Fazer uns cultos, não escola bíblica, um culto de ensino. Ensinar a palavra de Deus no culto de terça. Ensinar qual o significado de ir para o céu. Buscar o reino do céu. Porque as outras coisas que Jesus acrescentará na terra nossas vidas. Eu estou construindo a minha cozinha, terminei, graças a Deus. E muitos contaram o dedo para mim. Falaram que da onde tinha arrumado aquele dinheiro. Mas eu não falei que Jesus era meu patrão. Eu não falei que Jesus era o meu empresário. Então ele estava preparando tudo, irmão. Não era serviço que entrava de 1.000, era de 1.000 e pouco, 1.500. E ali fui fazendo e fui falando: ó, pedreiro, vai fazendo aí, vai construindo, eu vou te pagando. Paguei e estou com dinheiro na conta. Por quê? Eu creio nesse Senhor Jesus Cristo poderoso. Eu falei assim: muitos falam que você vai construir, isso aí vai ficar, vai comer, a terra vai comer. Eu falei assim: não, vai ter meus filhos, tem meus netos, meus filhos que vão ficar nessa terra. Então eles têm que ter as casas deles. Então você não pode pensar isso. Nós temos que ter os bens para os nossos filhos. Porque eu sei que um dia Deus vai tirar nós da terra, para que nós vamos morar com Ele. E para isso, eu e você, nós temos que acreditar que Ele é o único Deus que faz um milagre. A Bíblia fala, irmão, que Jesus, o próprio Deus, falou para Zorobabel, ele era governador de Judá. Então a Bíblia fala que
para Zorobabel, termina o tempo. Ele terminou o tempo. E Deus fez o que com ele? Para os irmãos entenderem, vamos ver o que Deus fez e o que Deus faz na vida de cada irmão ainda hoje. No versículo 23, no mesmo capítulo 2, aí Deus ele fala para Zorobabel, ele termina o tempo, aí Deus fala para Zorobabel, aquele dia, disse o Senhor do exército, tomarei a Zorobabel, filho de Estrear, meu servo, disse o Senhor, porei como um anel de selar, porque eu te escolhi, disse o Senhor do exército. No momento que ele terminou o tempo, Deus tinha escolhido ele, tinha escolhido eu, tem escolhido você, e eu creio que cada um de nós tem esse anel. É um anel de autoridade nas nossas vidas, acreditando que o único Salvador é Jesus Cristo. E Zorobabel, ele teve essa oportunidade. Você vai ver que o filho pródigo também ele teve esse anel. E o anel que o filho pródigo teve, ele tinha 8 pedras. E tinha 8 pedras. E as 8 pedras tinham um significado nas 8 pedras. Que ele tinha voltado com amor, esperança, fé, gozo, alegria, gozo no sofrimento. Ele podia estar com sofrimento, mas estava com gozo em Deus. Então ele teve ali naquelas 8 pedras, e ele recebeu esse anel também. E ele recebeu também uma veste branca, porque Jesus fala que no momento que nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós somos revestidos com a veste branca. No momento que nós aceitamos Ele como único Salvador, nós somos revestidos com a veste branca. Porque Ele fala em Apocalipse que nós vamos estar diante do Senhor, todo vestido de branco. Você vai ver Apocalipse capítulo 3. Quanto é importante nas nossas vidas. Aleluia. E então Deus colocou esse anel em Zorobabel, mas não só para ele, para todos aqueles que aceitou e acreditou nele como Salvador. E nós temos esse anel. Vai ser um anel de cantar nas nossas vidas. A Bíblia fala assim, ó, é Messias, escolhido de Deus, porém como um anel de selar. Refere-se o anel selado na mão daquele que vencerá todos os tronos. Então quer dizer que esse anel está na mão de todos nós. Se nós vencer todos os obstáculos, nós estaremos com o Senhor Jesus Cristo. Para isso eu e você temos que acreditar nos milagres do Senhor Jesus Cristo. Aí a Bíblia fala que no mesmo capítulo 22, no capítulo 2, que fala da glória agora vamos para a glória da segunda casa. Lá ela era revestida de ouro. Deus, agora a glória da sua casa será muito mais maior, irmão. Muito mais maior nas nossas vidas. Por quê? Porque eu fui buscar a glória da segunda casa, o que significava quando Jesus disse isso. Sabe o que é, irmão? O Espírito Santo de Deus, que habita dentro de nós. Então quer dizer que a casa dele está toda cheia do Espírito Santo de Deus. A glória da segunda casa tem que ser maior. Sabe por quê? Porque não existe ouro, não existe pá, não é o Espírito dele. Porque por onde você andar, por onde você pensar, as plantas do seu pé, acreditando nos milagres que Jesus tem na sua vida, nas curas, na libertação, até mesmo uma pessoa que você achar que já está morta, não, Jesus, eu ainda quero ver essa pessoa viva. Jesus vai lá e ressuscita. Então o Espírito Santo de Deus ele veio para isso. Então a glória da segunda casa ia ser isso, que o Espírito Santo está dentro, já não ia estar mais o ouro e a prata. Porque Deus falou, o ouro e a prata é meu, eu faço o que eu quero. Nós estamos usando roubou? Levou tudo embora? O que aconteceu com ele? Ele sempre ficou 7 anos passando como um bicho. Só que o filho dele foi fazer o quê? O próprio ouro, o próprio prata, o próprio filho dele, foram tomar vinho, veio a festa. O próprio dedo de Deus veio e escreveu sobre aquela parede, mesmo pesado que fosse na balança. Naquele mesmo dia ele foi morto. Sabe por quê? Porque ele mexeu com as coisas de Deus. Aquele ouro serviu para uma morte terrível, que ele não ganhou a sua salvação. E ainda ele queria ainda mais, comprar Daniel. E Deus não permitiu. Com aquilo para que Daniel arrebentasse aquele sonho. E aquele sonho, que aquele reino ia ser dividido com ele. Ia ser dividido em 2. Aleluia, Deus. E naquela mesma noite ele morreu. Por quê? Porque ele mexeu com aqueles ouro que era de Deus. Que as coisas consagradas de Deus, irmão, nós temos que tomar muito cuidado com as coisas consagradas. Porque no momento que nós tocamos em coisas consagradas, nós temos que estar puro. Tem que estar em jejum, em oração, acreditando naquilo lá. E ele não. Só morreu ele. Todo aquele povo. Ele só morreu ele. Por quê? Ele mexeu nos ouros e na prata. Por que Deus falou assim, o ouro e a prata é meu? Então ele fazia o que ele quisesse. E ele fez uma coisa consagrada. Diz que aquele mesmo dedo, foi o mesmo dedo que Jesus escreveu
para aqueles todos que estavam acusando aquela prostituta. Aquele mesmo dedo foi que escreveu a mesma pedra do mandamento. Dos 10 mandamentos. E esse mesmo dedo hoje ele está escrevendo uma nova história na vida dos irmãos. Mais uma história que pensa na vida dos irmãos. Uma história que vem fazer algo na vida dos irmãos, que vem acontecer muitos milagres. Porque a graça tua me basta, disse essa palavra. Você fala assim, é uma campanha que vocês fizeram. A graça, o que é para mim e para você hoje? A graça. E é o Espírito Santo dentro de nós. O Espírito Santo dentro de nós já basta. Porque nós temos o nosso Deus poderoso. Então o Espírito Santo dentro de nós, essa graça dentro de nós, é o Espírito Santo que alegra nós no dia triste, no dia de sofrimento, no dia de luta. Às vezes, meu Deus, a porta de emprego não passa, caralho, é o seu currículo, fala, Espírito Santo, eu creio que o Senhor vai abrir a porta. É assim que Deus tem feito na minha vida. Tudo que eu coloco, Deus fez. Se eu vou dirigir meu carro, Jesus é meu motorista. Se eu vou trabalhar, se eu ver que eu não estou aguentando, aí eu falo, Espírito Santo, agora é com você, me dê força. E ele dá força. Porque Deus ele fez o que aqui com Zorobabel? Ele teve que pôr o espírito dele em Zorobabel e em todo o povo de Josué para eles terem força para construir o templo. Porque senão eles não construíam o templo. E agora eu vou falar sobre as duas colunas para os irmãos entenderem. Apocalipse capítulo 3 e o versículo 12. Por isso que eu falei que Deus deixou as duas colunas de pé, para quê? Porque ela tinha um significado. Que aquela rede de 400 ramos que significava o Espírito Santo, para que nós fosse estabelecido no Senhor. A Bíblia fala no capítulo 3, versículo 12, quem vencer, eu farei coluna do meu templo. Está vendo? Então quer dizer, coluna do meu templo. Nós já somos coluna. Por isso que aquelas duas colunas tinham um significado. Porque no momento que nós vencer, o que Jesus fala vencer? É os obstáculos, as lutas, as provas, a seguir o caminho do Senhor Jesus Cristo em tudo que vier. Mas para quando você vencer, você ser coluna do meu templo. E meu Deus, o meu nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, e a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Por que a nova Jerusalém? Ele fala sobre essa nova Jerusalém por causa sobre os templos, Salomão que foi feito ali, e a presença de Deus ela bastava ali. Então a nova Jerusalém é a nova cidade que nós vamos morar, que é o céu, aonde Deus está. Então essa nova Jerusalém, Deus falava com o mundo de nós lá. Então, não vai ter aquele sofrimento, aquela luta, aquela prova mais nas nossas vidas. Mas sim, Ele vai mudar um novo nome na nossa vida. Ele muda o nosso nome. Não vai ser sido mais meu nome, vai ser outro nome que ninguém vai saber. Por quê? Eu sempre costumo falar isso, irmão. Por quê? Porque muitos vão estar no céu e muitos vão estar no inferno. Agora Deus não vai deixar você conhecer ninguém lá. Eu tive uma revelação para esse dia sobre isso. Eu falando com uma das minhas filhas, que ela não liga muito para mim, né? Aí eu caminhava com ela assim, quando eu estivesse despedindo dela. Eu falei, filha, você não vê seu pai hoje, mas lá no céu também você não vê. Porque Deus não permite, irmão, ninguém vê ninguém lá. Vou falar por quê. Porque às vezes um filho seu, ou um esposo seu, ou uma irmã sua vai estar no inferno. E aí você vai chegar lá e vai caçar e não vai achar. Você vai entristecer. E lá não tem tristeza. Lá é só alegria. Então por isso que Deus ele muda o novo nome para ninguém saber o nome de ninguém lá. Porque no momento que nós estamos aqui na terra, nós temos que ter amor pelos nossos pais, pelas nossas mães, pelos nossos filhos. Nós temos que ter amor. Porque se nós não tivermos, lá você não vai conhecer. Mas de jeito nenhum. Você pode estar até ao seu lado, mas você não vai ver. Por isso que Jesus fala que ele mudará. É um novo nome. E falar coluna do tempo. Nós temos que ser coluna. Aqui na terra e coluna lá no céu. Essas colunas, que significa que nós temos que ser forte na presença de Deus. Nós temos que buscar o Senhor na presença de Deus forte. E falar assim, eu vou até o fim. Pode vir a luta, pode vir a prova. Mas eu vou até o fim. Não deixe que o inimigo leve você para os caminhos errados. Porque vem pessoas que vêm oferecer coisas boas, coisas lindas diante dos seus olhos, para você cair. Para você cair e você ir. Para você perder a sua salvação. Afasta disso, porque Deus tem coisas muito mais lindas na nossa vida. É assim como Deus tem feito na minha vida. Irmão, eu coloquei lá, quando eu fiz a cozinha, eu orei tudo a Deus. Planejei, fiz tudo. Falei, Deus, envia um filho do Senhor.
Apareceu um, a pessoa virou a cara comigo até hoje. Porque eu pedi o orçamento e ele não passou, mas é de Deus. Ficou uma semana, 2, não respondeu. Aí essa outra pessoa apareceu na minha casa do nada. Aí o irmão falou assim, ó, esse irmão é muito bom. Irmão, você vê o que ele fez dentro da minha casa, coisa que eu não mandei ele fazer. Sabe que é a mão de Deus fazendo tudo perfeito. Foi fazendo tudo perfeito, coisa que eu fiquei assim, quando eu abri meus olhos, assim, nossa Deus. Mais do que eu queria, Deus usou a mão daquele pedreiro. Ele falou, fiz isso sem sua permissão, mas tinha que fazer isso para não fazer isso. E foi falando, irmão, mas foi maravilha de Deus. Aí eu falei, Senhor, eu preciso de uma porta, daquela custa quase R$1.000, as portas de blindex. E aquela porta de blindex estava na minha casa. E justamente eu medi, deu o tamanho certinho, que era de um outro dono, um cara que eu faço limpeza para as casas dele, ele manda para minha casa para depois ele colocar de volta. Aí ele me deu 2 blindex. Deixou lá, ó, vou vir buscar. E eu falei, Deus, essa porta vai dar certinho aqui. Irmão, aí eu desci pro culto, o irmão falou, eu falei, aquelas portas não vai buscar não, porque fica 2. Justamente a porta ficou certinha. Olha, irmão, a medida certa, era de tudo de Deus. Ganhei a porta. Você vê o nosso tamanho, nosso Deus. E ali aquele pedreiro fez tudo conforme. Pessoa chega lá, bate os olhos e fala, nossa, como você fez essa cozinha? Você parece que é um engenheiro. Eu falei, meu engenheiro é Deus. Porque eu sento, irmão, quando eu quero fazer algo, eu sento e falo lá no fundo com Deus, sento com a cadeira e falo, Deus, eu quero fazer isso, vai me dando sabedoria. E Deus fala, faz isso. E foi assim que foi feito. Foi feita a minha casa. Agora eu vou vir para frente a área. Coloquei na mão do Senhor, que vai estar tudo no tempo do Senhor. Nunca você busca as coisas no homem. Eu queria comprar uma máquina que custava 4.200. E eu fui atrás disso. E esse homem quer fazer isso, fazer aquilo. Falei, Deus, eu falei que o senhor é meu patrão, então eu não aceito. Falei assim, desliguei uma conta do banco original. E aí eu falei assim, vou abrir uma conta no Banco do Brasil. Lá, vai cair meus dinheiros tudo lá, né, tudo por Pix. E aí a moça falou assim, moça, estou com vontade de comprar uma máquina assim. A gerente do banco falou, não, José, fique em paz. Eu também tenho um sonho de uma casa, não, Deus vai abençoar a sua casa. Aí ela falou assim, eu vou conversar com o meu gerente, primeiro dia eu estava pedindo a conta. No outro dia ela ligou, ó, o gerente liberou 4.000 para você no cartão para você gastar. Mas na verdade, você tem mais 1.000 no cartão, dá 5.000, faz o que você quiser. E você vai pagando da maneira que você quiser. Você faz lá o jeito que você quer. Irmão, abri a conta no banco, está sendo bênçãos mais bênçãos. E aí fui, comprei a máquina, já trabalhei com ela. É uma máquina que aqui em Marília não tem, só tem Pampés, e só acha numa fábrica lá. Só numa fábrica. Que era a máquina do meu sonho. Deus realizou meus sonhos. Então já estou entendendo com ela. Você vê o tamanho do nosso Deus maravilhoso. O tamanho do nosso Deus maravilhoso. E ali já tem dinheiro na conta, ali já guardado para o mês que vem, e vem contas altas, eu pago as contas altas. Minhas contas tudo em dia, por quê? Nós temos que estar com o Espírito Santo de Deus sobre a terra. E na hora que Ele conduz nós, Ele conduz a vitória. E quando nós estamos ligados ao Espírito Santo de Deus, nós estamos ligados a Deus, estamos ligados em Jesus. É Ele que faz o milagre na nossa vida. E Ele tem feito na minha vida. E Ele vai fazer na sua vida nesta noite. Aquele mesmo dedo que escreveu os 10 mandamentos, aquele mesmo dedo que escreveu a morte daquele cara, pelo erro, pelo pecado que ele fez, mas também aquele mesmo dedo que escreveu para aquela prostituta, para ela não ser morta. Jesus, Ele escreveu. Ele falou, não vim para julgar, mas vim para salvar, mas também vim para dar vitória. E esse mesmo dele, Ele vai dar vitória para você. Aleluia! Glória a Deus. Agora, nessa última casa, você é maior que a primeira, que é o Espírito Santo, que habita dentro de nós. Aqui está cheio a glória do Senhor. Aqui está cheio, porque aqueles que aceitaram o Senhor Jesus Cristo, está com o Espírito Santo de Deus dentro deles. Então, irmão, não desanima dos caminhos do Senhor. Não desanima do caminho do Senhor. Porque o nosso Deus é lindo e maravilhoso. Nosso Deus, Ele é muito poderoso. Os irmãos, Ele vem ficar com essa palavra no coração. Hoje você entende o que é que significa a glória da segunda casa. Não é ouro mais, não é prata, mas sim o Espírito Santo de Deus. A presença de Deus na nossa vida. Isso é muito importante na nossa vida. E seja essa coluna forte até o fim. Porque a coluna é revestida com o Espírito Santo de Deus. Para que nós, quando chegamos lá no céu, ser coluna do Senhor Jesus Cristo.
para que nós venhamos receber ali em Jesus falando um novo nome na nossa vida. Aleluia. Amém, irmão? Amém. Eu quero fazer um apelo aqui para quem não aceitou o Senhor Jesus Cristo. Se quer aceitar o Senhor Jesus Cristo como o único Salvador nessa noite, para que esse Espírito Santo que está aqui hoje habita dentro de você, para que quando você pisar a prova dos pés, sobre o trabalho, sobre as ruas, Ele dá livramento, Ele dá a vitória, Ele abre porta, Ele abre aquilo que você necessita na sua vida, porque você vai estar com Ele, você vai estar com o Senhor Jesus Cristo. Quando nós falamos aceitar o Senhor Jesus Cristo, tem muitos que falam, eu não aceito, mas quando nós aceitamos o Jesus Cristo, nós recebemos Ele dentro do nosso coração. Aleluia. A nossa casa hoje é a casa para o Espírito Santo, nos dá livramento de muitas coisas ruins da nossa vida. Jesus ele tem dado muitos livramentos. Jesus ele tem afastado de muitas coisas ruins da minha vida. Porque o Espírito Santo está dentro da gente. Ele não permite nós ir em dois lugares. Ele permite só ir no caminho que se chama Jesus nessa noite. Se alguém do nosso meio que quer aceitar o Senhor Jesus Cristo nessa noite, dá uma erguidinha na sua mão, pois está orando pela sua vida. Para que Deus venha escrever uma nova história na sua vida. Tem alguém no nosso meio que quer aceitar esse Senhor Jesus Cristo como o único Salvador, para que Ele venha escrever uma nova história. Tem alguém no nosso meio que quer aceitar Ele como o único Salvador? Vem aqui na frente para estar orando pela tua vida. Vem aqui na frente para estar orando, para que Deus venha dar a vitória completa. Tem alguém que quer aceitar o Senhor Jesus nessa noite? Eu estou insistindo porque Deus está falando. Tem alguém que quer assistir, quer aceitar Jesus como o único Salvador? Tem alguém, vem aqui na frente para estar orando pela sua vida. Nunca diga não para o Senhor Jesus Cristo, mas sim, porque no dia que eu aceitei o Senhor Jesus Cristo, aquela pessoa falou, quer aceitar, eu aceitei. E Deus ele escreveu uma nova história na minha vida. Ele escreveu uma nova história na minha vida. Ele falou assim que ia fazer um grande reboliço e escreveu uma nova história. Ele escreveu, irmão. Primeiros 3 meses ele me abençoou a minha casa, depois abençoou a minha esposa, depois ele abençoou meu carro, depois agora ele abençoou para mim a minha própria empresa. Então você vê quanto é o nosso Deus poderoso. Hoje eu tenho a minha empresinha. Então por isso, irmão, vai ter que acreditar só nesse único Deus poderoso. Tem alguém no nosso meio que quer aceitar o Senhor Jesus Cristo mais uma vez nessa noite? Tem alguém? Não? Não tem ninguém? Amém? Então se coloca de pé nessa noite. Eu vou estar orando pela vida e já vou estar passando pelo pastor. Eu vou estar orando com os irmãos nessa noite. Coloca aquilo que você vem buscar nessa noite diante do Senhor, acreditando em cima dessa palavra, que agora da segunda casa será maior do que a primeira, que é o Espírito Santo dentro de nós, que é a presença de Deus dentro de nós. Somente tome posse nessa noite, que eu vou orar pelos irmãos, para que Deus venha escrever uma nova história na vida de cada irmão, que irmãos vão testemunhar neste lugar ainda, através dessa campanha. Que tua graça nos baste. A graça hoje na nossa vida é o Espírito Santo na nossa vida. Feche os teus olhos nesta noite que eu vou estar orando neste momento. Papai querido, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu oro neste momento através de tua palavra, através do teu nome, através do nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, por cada vida que estão neste lugar. Tem aqueles ainda que não aceitaram Jesus, mas que podem aceitar neste lugar, Senhor, que ainda vai ser maravilha e bênção neste lugar, que vai ser tomado pelo poder do teu Espírito, meu Pai, em nome de Jesus Cristo nesta noite, Senhor. Toca em cada vida nesta noite, meu Pai, naquilo que o teu filho, a tua filha necessita, Senhor, porque a tua palavra diz, meu Pai, que tudo que nós pedimos no nome do Senhor, o Senhor fará para que o nome do Senhor seja glorificado. E eu creio que nesta noite o nome do Senhor vai ser glorificado na vida do teu filho, da tua filha, meu Pai, porque o Senhor é o único Deus poderoso que faz os milagres, Senhor. E nesta noite eu oro para aquelas pessoas que estão enfermas, meu Pai, até mesmo aqueles que estão no leito dos hospitais, Senhor. Papai querido, eu oro para aqueles, meu Pai, que estão aqui neste ministério, até mesmo algum que afastou deste lugar, mas que o Senhor pode trazer de volta, Senhor, porque o Senhor é o único Deus, meu Pai, que traz, meu Pai, o teu filho através do teu Espírito, meu Pai. Eu oro neste momento, Senhor, por cada vida, Senhor, onde o Senhor pode alcançar os lares deles nesta noite, meu Pai, abrindo a janela do céu, meu Pai, derramando as bênçãos do Senhor, meu Pai, sobre a vida deles, meu Pai. Oro, meu Pai, no mosquito, para quem tiver, meu Pai, com alguma dor, alguma enfermidade, mas que tuas mãos nesta noite sejam tocadas, meu Pai, venha curar, porque o único Deus que cura é o Senhor, meu Pai.
Toca, Jesus, nesta noite, em cada vida, Senhor. Oro pela vida do pastor, meu Pai, pela vida do irmão, Pai, que está de frente com esse trabalho, Senhor, pela vida do irmão Hélio, de todos os obreiros, meu Pai, de todos os presbíteros deste lugar. Meu Pai, querido, em nome do Senhor, que o Senhor venha revestir eles cada dia, meu Pai, de tua armadura, que é a tua palavra, para que o amor do Senhor seja por completo neste lugar, Senhor, para que quando eles abrirem as bocas deles, meu Pai, não será a voz dele, mas seja do teu Espírito, para que muitas almas se renderão aos seus pés, meu Pai, neste lugar, Senhor, porque eu creio no poder de tua palavra, eu creio no poder do nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, e toma pela tua mão direita cada um do teu filho, a tua filha, meu Pai, como diz a tua palavra, ajuda eles a passar os obstáculos, a luta e a prova, porque a vitória grande está, meu Pai, na vida do teu filho, meu Pai, da tua filha, meu Pai, porque eu creio, meu Pai, em cima desta tua palavra, que a glória desta última casa será maior, e vai ser maior na vida do teu filho, da tua filha, meu Pai, porque onde a tua presença abaixa, meu Pai, caminha, meu Pai, na vida do teu filho, meu Pai, acontece os milagres, meu Pai, aonde o teu Espírito, meu Pai, leva o teu filho, meu Pai, meu Pai, as bênçãos virão, meu Pai, sobre a vida deles, meu Pai, abre porta, meu Pai, meu Pai, aonde porta que o homem acha que não abre, mas o Senhor é o Deus nesta noite que pode tocar e abrir as portas do Senhor, meu Pai, mas aquelas portas, meu Pai, não se esqueça, abre, ninguém fecha, meu Pai, só o Senhor pode fechar, e eu creio no poder desta tua palavra, meu Pai, nesta noite, meu Pai, que essa glória, meu Pai, vai nessa última casa, é muito mais maior, na vida do teu filho e da tua filha, meu Pai, basta, meu Pai, Jesus Cristo, meu Pai, eles acreditar que o Senhor é o único Deus, o único Salvador, meu Pai, nesta noite, meu Pai, que foi Jesus Cristo qual morreu por mim, por você na cruz, meu Pai, por cada um de nós na cruz, Senhor, carregou as nossas dores, nossas enfermidades, o Senhor é o único Deus que tem o seu único Filho, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, eu te peço nesta noite, toca em cada vida desta noite, meu Pai, vai abençoando grandemente, vai tocando, Jesus, vai curando, vai libertando, meu Pai, vai libertando de algo, meu Pai, que tem impedido, meu Pai, do teu filho, meu Pai, receber as vitórias, meu Pai, todos os obstáculos serão caídos por terra, todas as barreiras, meu Pai, serão caídas por terra, todas as muralhas, meu Pai, serão caídas por terra, porque a tua presença, meu Pai, vai estar em nome de Jesus, amém, irmãos? Dá para o Pai Jesus, que ele é o único vencedor, amém? Eu vou passar a palavra para o pastor Paulo, ou para o pastor Antônio. Eu esqueço o nome do pastor, mas pastor, né? Que Deus venha abençoar grandemente a vida de cada irmão nessa noite. Nunca duvido da palavra que foi pregada hoje, porque vocês vão ver o que Deus vai fazer na vida de vocês. Eu não vou estar aqui, mas vocês vão testemunhar neste lugar. Aleluia. Onde vocês for fazer algo, sempre coloque o Espírito Santo de Deus na frente. Onde você está meio fraco, fala, o Espírito Santo me dê força, porque é Ele que vai te dar. É Ele que vai te dar as vitórias na vida de você, assim como Ele tem dado na minha. Amém, irmão? Amém. Assim agradeço a uma oportunidade. Mais uma salva de palmas para Jesus, porque Ele é o único que te dá.